O meu nome é Keila Campos, do Te Toca Hablar, e nesse primeiro vídeo eu quero ensinar para você os pronombres personales, ou seja, os pronomes pessoais. Aquelas palavrinhas que a gente utiliza para indicar as pessoas sem dizer o nome, sabe? Pois é. Bom, como você sabe, existem muitos países que falam espanhol, e por isso existem algumas diferenças regionais, tanto na fala como na escrita. E isso acontece também com os pronomes pessoais, e eu vou indicar para você algumas delas. E aí você vai me perguntar, mas Keila, o espanhol correto não é o espanhol da Espanha? Não, porque não existe isso de espanhol correto. Todos os países falam espanhol corretamente, à sua maneira. Assim como existem diferenças entre o português que se fala em São Paulo capital, como o português que se fala no interior de São Paulo, o português do Rio de Janeiro, como de Minas Gerais, do Nordeste, ou até mesmo do Brasil para Portugal, ou de Portugal para Angola, existem também diferenças entre os diversos países que falam espanhol. E todas as maneiras estão corretas. E tá tudo bem, mas é importante que você saiba que existem essas diferenças, primeiro, para respeitá-las, e segundo, porque se você for viajar ou tiver contato com um nativo, você saiba conversar com esse nativo, você consiga estabelecer uma conversa e você entenda o que ele está dizendo para você. Ok? Então vamos lá. Na Espanha, os pronomes pessoais são: no singular, primeira pessoa, yo, que significa eu. Segunda pessoa, tu, que significa você. E terceira pessoa, él, que significa ele. Ella, que significa ela. Ou usted, que significa o senhor, a senhora. E nós já vamos falar sobre isso. No plural, primeira pessoa, nosotros ou nosotras, que significa nós, mas tem diferença entre feminino e masculino. Nosotros, só para homens ou homens e mulheres, e nosotras, só para mulheres. Segunda pessoa do plural, vosotros ou vosotras, que significa vocês e também tem diferença entre feminino e masculino. Vosotros, só para homens ou homens e mulheres, e vosotras, só para mulheres. Terceira pessoa do plural, ellos, que significa eles, ellas, que significa elas, ustedes, que significa os senhores, as senhoras, ok? Bom, primeiro, é muito importante você saber e conhecer a ordem das pessoas, se está na primeira, segunda ou terceira, tanto do plural como do singular. Mas por que, Keila? Porque quando nós estamos estudando um outro idioma, nós vamos estudar também, principalmente, os verbos. E os verbos, dentre os verbos, existem muitas irregularidades. E para entender essas irregularidades, nós precisamos conhecer a ordem das pessoas e se elas estão no plural ou no singular. Mas isso é assunto para outro vídeo. Então vamos lá, vamos recapitular. Singular, yo, tú, él, ella, usted. Plural, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, ustedes. Então agora vamos entender algumas diferenças entre países. Tu, o pronome tu é utilizado somente na Espanha, que significa você, ok? Em países como México, Colômbia, Venezuela, se utiliza o pronome usted para indicar você. E na Argentina, por exemplo, se utiliza o pronome vos, ok? Para indicar você. De forma geral, nos países da América Latina, se utiliza o pronome ustedes para indicar vocês. Mas ustedes e usted tem uma diferença na Espanha, nós vamos entender agora o contexto. Então, o pronome usted, ele é muito utilizado e muito respeitado aqui na Espanha, ok? Então, ele vai ser utilizado nos seguintes contextos. Se nós estivermos falando com uma pessoa mais velha, já seja conhecida ou não, se nós estamos falando com os nossos avós, por exemplo, ou se nós estamos vendo uma pessoa mais velha na rua ou em algum lugar,
Em contextos formais, principalmente, já seja em ambiente de trabalho, se nós estamos falando com o nosso superior, com o nosso chefe, se nós estamos tratando com clientes, é utilizado os T. Se nós estamos falando num contexto, por exemplo, com um médico, com um dentista, com uma pessoa que tenha uma certa autoridade. Então, os T significa o senhor, a senhora, e tem esse sentido de respeito, de cortesia, de educação. Então, sempre é melhor usar os T do que não usá-lo. Se você tiver dúvida entre tu e os T, utiliza os T, porque tu é utilizado num contexto muito informal. Se a gente tem intimidade com essa pessoa, se é num contexto familiar, se é um amigo, se é uma pessoa que tem a mesma idade que a gente, sempre em contextos muito íntimos. Tanto que se você começar a conversar com uma pessoa mais velha e começar a tratá-la por tu, ela pode considerar isso uma falta de respeito e ela pode dizer para você: a mim não me tutesse, ou seja, não me trate por tu, você não tem intimidade, ou eu sou mais velha, demonstre respeito, ok? Então é muito importante entender essa diferença. Se você tiver oportunidade de conversar com um nativo espanhol ou tiver oportunidade de viajar para a Espanha, é muito importante entender essa diferença, ok? Bom, esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado e que tenha sido útil para você. Se você achou esse conteúdo relevante, dá um me gusta, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal e não perder nenhum vídeo sobre esse idioma lindo, maravilhoso e encantador que é o espanhol. Nos vemos então na próxima semana. Hasta pronto!